Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sexta-feira, dia 27 de maio de 2022. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 16, versículo do 20 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade, eu vos digo, vós chorareis, vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje se inicia com o fim do Evangelho de ontem, mas Jesus vai dizer da tristeza, da dor, do sofrimento que os discípulos, aquelas pessoas próximas de Jesus, iriam sentir quando o Cristo fosse entregue aos sumos sacerdotes, e ali eles entregam a Pilatos e ali condenam Jesus à morte. Crucificam o Filho de Deus, crucificam o Messias. Os discípulos se encheram de tristeza, de dor, de angústia por aquele fato, o Messias, o Filho de Deus, o inocente ser crucificado, e muitas vezes parece que a tristeza, que ali a cruz parecia ser o fim. Jesus fala essas coisas antes de acontecerem, mas a dor e o sofrimento é inevitável. Mas Jesus vai dizer também que essa dor vai fazer uma comparação com aquela mulher que está prestes a dar à luz. Ela se angustia com o sofrimento da hora do parto, com a dor dilacerante do parto, mas depois que a criança nasce, ela se enche de alegria com a vinda daquele ser humano ao mundo, e ela não se lembra mais da dor que outrora sentia. Assim será os discípulos quando o Cristo ressuscitar. Jesus vai dizer que essa alegria, seu coração se encherá de alegria e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Não perguntareis mais nada naquele dia. E assim foi o que aconteceu quando o Cristo ressuscitado vai se manifestando aos discípulos. Os discípulos achavam que Jesus era um fantasma, mas Jesus se colocava diante deles e dizia: sou eu, não tenhais medo? E eles tinham medo, às vezes, de perguntar se era o próprio Cristo, pois sabiam que ali, pelos sinais que Jesus fazia, que o Cristo estava ali no meio deles novamente. E essa alegria toma o lugar da tristeza, da dor. Muitas vezes é assim com nossa vida, muitas vezes pensamos só na dor, no sofrimento, achamos que isso será por toda a nossa vida. Por isso que precisamos ter a confiança no Cristo. Deus permite que nós passemos pela dor, muitas vezes para que nós possamos nos converter, para que nós possamos mudar de vida, para que nós possamos amadurecer na fé, para que nós possamos ter a verdadeira confiança que Cristo, que Deus é o Senhor e que Ele pode tudo e que não nos abandonará uma vida de dor e sofrimento. Podemos viver felizes, mas é inevitável que em um certo momento da nossa vida nós
experimentemos a dor e o sofrimento. E muitas vezes assim também é a nossa vida, com a comparação que Jesus faz com a mulher parturiente, muitas vezes quando aquela dor passa e vem a alegria, vem a paz, muitas vezes nós nem nos lembramos dos sofrimentos. O que nós não podemos é nos entregar à angústia, a essa dor, achar que é o fim de tudo, porque muitas vezes, para tantas pessoas, ela cai em tal desespero pela falta de fé, pela falta de confiança, porque querem viver apenas a felicidade desse mundo, não têm os seus olhos voltados em Cristo e na vida eterna. Se Cristo, que era Deus, padeceu nesse mundo, sofreu, morreu na cruz, nós não queremos sofrer nada. Achamos que o sofrimento não é para nós, não devemos pertencer acontecer isso na nossa vida, mas isso é inevitável. Ninguém quer sofrer, não faço aqui apologia do sofrimento, mas se nenhum servo pode ser maior do que o seu Senhor. Se Deus passou por essas dores e sofrimentos, os discípulos passaram, deram sua vida por causa do Cristo. E nós achamos que devemos viver felizes. Portanto, meus irmãos, que nós saibamos passar pelas angústias, pelas dores e sofrimentos com fé, porque virá a alegria e ninguém tirará isso de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.